Olá, turma! Tudo bem com vocês? Neste vídeo, iremos aprofundar nossos estudos demográficos, analisando as transformações populacionais da sociedade brasileira ao longo do tempo. Como o assunto é extenso, dividiremos o conteúdo em duas partes. Este vídeo focará no processo de urbanização e suas influências nas variáveis demográficas. Já o terceiro e último vídeo complementará o conteúdo expondo as variáveis socioeconômicas utilizadas para quantificar a qualidade de vida da população, além de apresentar os dados demográficos do estado do Rio Grande do Norte. Deste modo, convido-os a assistir o episódio 2 da série Os Aspectos Demográficos do Brasil, Análise Socioeconômica. Os aspectos demográficos da população brasileira mudaram bastante nas últimas décadas. Com o processo de industrialização iniciado a partir da década de 1930 e intensificado nas décadas posteriores, as atividades agrícolas passaram por um amplo processo de mecanização. Este fenômeno deixou várias famílias camponesas desempregadas, forçando-as a se mudarem para os grandes centros urbanos do país em busca de melhores oportunidades de emprego. Este processo de migração em massa da população do campo para as cidades é conhecido como êxodo rural. Os anos entre as décadas de 1960 e 1980 foram marcados por intensos processos migratórios. Entre 1960 e 1970, os principais deslocamentos eram resultados do período de seca, que prejudicavam as atividades agrícolas. A maior parte dos migrantes eram oriundos da região Nordeste, que partiam em maior escala em direção às principais cidades do Sudeste, como São Paulo e Rio de Janeiro. Entre os anos de 1970 e 1980, houve uma manutenção dos fluxos migratórios anteriores, mas também um aumento das migrações para as regiões norte e centro-oeste do Brasil, pois o Estado passou a dar diversos incentivos à população que tivesse interesse em participar do processo de ocupação e utilização do solo em ambas as regiões. Todo esse processo migratório acelerou o processo de urbanização do Brasil, fazendo com que, a partir da década de 1970, pela primeira vez, a maioria da população brasileira passasse a viver em áreas urbanas. Atualmente, conforme o IBGE, até o ano de 2020, cerca de 87,10% da população vivia em áreas urbanas. Mas a pergunta que não quer calar: qual a relação entre o processo de industrialização, o êxodo rural e a urbanização com as mudanças dos indicadores demográficos da população brasileira? Inserido em uma nova realidade, os primeiros migrantes e seus descendentes tiveram que se adequar à realidade urbana, que lhes impôs algumas mudanças de ordem social, econômica e cultural. Vamos conhecer as principais delas. Redução do trabalho familiar. No meio rural, era bastante comum existir famílias numerosas, com grande quantidade de filhos. Tal costume se baseava na necessidade de se ter vários filhos, visando inseri-los nas atividades rurais existentes nas propriedades familiares. Deste modo, não havia a necessidade de contratação de outros trabalhadores para a execução das tarefas. Com a redução da carga de trabalho e também o alto custo de vida nas áreas urbanas, tal comportamento das famílias foi se modificando ao longo do tempo. Custos com filhos. Oferecer uma boa qualidade de vida a um filho
no contexto urbano requer elevados gastos financeiros. Por este motivo, os pais passaram a planejar mais o número de filhos a serem concebidos, adequando-o conforme o orçamento familiar. A mulher profissional. As reivindicações das mulheres por mais igualdade e o alto custo de vida nas cidades permitiu que estas se inserissem gradativamente no mercado de trabalho. Portanto, com uma ocupação remunerada, as mulheres passaram a priorizar a manutenção de seus empregos e maior capacitação profissional ao invés da maternidade, uma vez que se tornaram parte importante na composição do orçamento familiar. Métodos contraceptivos. A maior circulação de informações no meio urbano, facilitada pelos diversos meios de comunicação, promoveu entre as mulheres a utilização de métodos contraceptivos. Esta ferramenta de controle de natalidade deu maior autonomia às mulheres, lhes possibilitando a realização de um melhor planejamento familiar e profissional. Toda esta mudança comportamental atrelada à vida urbana interferiu decisivamente nas taxas de fecundidade e natalidade. Para se ter ideia, entre 1960 e 2010, a taxa de fecundidade caiu de 6,3 para 1,75 filhos por mulher. Entre 1960 e 2017, a taxa de natalidade também caiu, indo de 44 para 13,59 nascimentos para cada 1.000 habitantes. Houve também uma queda expressiva na taxa de mortalidade entre 1960 e 2017, passando de 10 para 6,15 para cada 1.000 habitantes. A queda de todos esses indicadores está relacionada com a mudança comportamental citada anteriormente, além das melhorias na infraestrutura de saneamento básico, transporte, emprego, habitação e avanços tecnológicos na área da saúde. Todos esses fatores permitiram uma melhora na qualidade de vida da população brasileira, proporcionando um aumento na expectativa de vida. O termo expectativa de vida pode ser compreendido como o número médio de anos que um bebê poderá viver ao nascer. Por exemplo, o brasileiro que nasceu em 2020 tem uma expectativa de vida de 75 anos, enquanto que em países desenvolvidos como o Canadá é de 83 anos e no Japão é de 86 anos. Todas essas variáveis interferem na configuração do gráfico chamado de pirâmide etária. Neste gráfico, a população de um determinado país é dividida proporcionalmente entre homens e mulheres conforme suas respectivas idades. O lado direito do eixo quantifica a população feminina, enquanto que o lado esquerdo quantifica a população masculina. As barras inferiores representam a população mais jovem, enquanto as médias e superiores representam a população adulta e idosa. Com estas informações, já podemos analisar uma pirâmide etária e extrair informações úteis sobre uma determinada população. Por exemplo, uma base larga indica elevado número de jovens, enquanto um topo estreito indica pequena quantidade de idosos. Vamos analisar a pirâmide etária brasileira em diferentes épocas. A pirâmide do ano de 1980 tem base larga, revelando uma grande quantidade de jovens e alta taxa de natalidade. A partir desta informação, o governo pode planejar políticas de médio e longo prazo, direcionadas a esta faixa etária. Por exemplo, a implantação de creches e escolas, assistência materno-infantil, entre tantas outras. Já o topo estreito mostra uma pequena quantidade de idosos, revelando uma baixa expectativa de vida da população brasileira,
possivelmente uma alta taxa de mortalidade. Esta característica pode ser relacionada com a má qualidade de vida da população, ocasionado pela deficiência dos serviços públicos básicos. A pirâmide do ano de 2017 é bastante distinta. Ela apresenta uma base estreita, revelando uma diminuição proporcional à população total da quantidade de jovens, o que indica baixa taxa de natalidade e fecundidade. A parte central é mais larga, revelando uma população predominantemente adulta, além de apresentar um topo bem mais largo que a do exemplo anterior, o que nos permite interpretar que houve um aumento da população idosa e, consequentemente, da expectativa de vida do brasileiro. Se a tendência demográfica atual se mantiver, em algumas décadas, o número de adultos em fase final da juventude e idosos será maior que o de crianças e jovens em fase final da vida adulta, o que já ocorre em países desenvolvidos. Essa característica pode ocasionar problemas relacionados à previdência social e aposentadorias, já que em um regime de repartição como o nosso, cada vez menos jovens e adultos aptos a trabalhar irão contribuir. O rápido processo de urbanização no Brasil, ocorrendo de forma desordenada, ocasionou diversos problemas socioeconômicos, pois muitas cidades receptoras não possuíam a infraestrutura básica necessária para atender a demanda oriunda das diversas regiões do país. Dentre os principais problemas, podemos citar a criminalidade, favelização, desemprego, poluição urbana e falta de saneamento básico, entre tantos outros. Para combater estes problemas, o Estado se utiliza de diversos indicadores socioeconômicos. No entanto, este é um conteúdo para o nosso próximo e último episódio. Então, até a próxima!